Fé para todos os povos e classes. Em uma montanha da Galiléia se realizou uma reunião que o próprio Cristo, antes de sua morte, designara o tempo e o lugar em que aconteceria essa reunião. Essa promessa foi repetida aos crentes reunidos em Jerusalém durante a semana da Páscoa. E por intermédio destes chegaram a muitos outros crentes isolados que pranteavam a morte de seu Senhor. Chegando no local marcado de várias direções, a fim de evitar suspeitas dos ciumentos judeus, reuniram-se ali cerca de 500 crentes, em pequenos grupos. Os discípulos, o que eles faziam? Passavam de grupo em grupo, dizendo tudo quanto haviam visto e ouvido do Salvador. Essa é a nossa tarefa também. Contar tudo que o Salvador fez em nossa vida, o que nós vimos e ouvimos de Jesus. Tomé contava de novo a história de sua incredulidade e dizia como se haviam dissipado as dúvidas. Conte também a sua história, como as suas dúvidas dissiparam. De súbito, achou-se Jesus no meio deles. Ninguém sabia de onde ele viera, nem como ele viera. Muitos que estavam ali nunca haviam visto Jesus. Em suas mãos e pés divisaram os sinais da crucifixão. Alguns, porém, duvidaram. Assim será sempre aos que acham difícil exercer fé e se colocam ao lado da dúvida. Se anjos no céu duvidaram, que dirá do ser humano? Sempre haverá dúvidas. Jesus chegou e falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. As suas palavras, proferidas por lábios que haviam estado selados pela morte, comoveram com um poder particular, porque ele agora era o Salvador ressuscitado. As palavras de Jesus elevaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais, às coisas celestiais e eternas. Assim deve ser movida nossa mente também para as coisas celestiais. Ficamos muito presos em coisas da terra, problemas triviais, na verdade. Os judeus foram feitos depositários da sagrada verdade. Eles tinham a verdade, foram depositários dela. Porém, o farisaísmo os tornara exclusivistas e os mais fanáticos de toda a raça humana. Tudo o que os sacerdotes faziam e os príncipes faziam, vestes, costumes, cerimônias e tradições, tudo isso os tornava inaptos para ser a luz do mundo. Eles consideravam como nação judaica como sendo o mundo. O problema e a tentação de todos nós é fazer das nossas cerimônias um fim em si mesmo. Os nossos costumes, cerimônias e tradições, e a gente deixa de ser luz do mundo. Isso aconteceu com os judeus, não pode acontecer conosco. Cristo comissionou seus discípulos a proclamar uma fé e um culto que não havia nada de segregacionalismo ou de nacionalismo. Era uma fé que se adaptaria a todos os povos, todas as nações e todas as classes de homens. Antes de deixar os discípulos, Cristo declarou positivamente a natureza de seu reino. Trouxe à memória o que já havia dito anteriormente. Disse: o meu reino não é um reino desse mundo, é um reino espiritual. Eu quero estabelecer esse reino espiritual. Ele diz o mesmo para você hoje. O reino de Deus não é esse reino trivial aqui da terra. É um reino eterno espiritual.